Memphis ainda não está treinando com bola e o Corinthians amanhece nessa quarta-feira mais endividado do que amanheceu na terça. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer, eu sou Bianca Molina, sou jornalista, sou repórter, setorista do Corinthians. Eu acompanho o dia a dia do clube pela TNT Esportes Brasil e agora também estou me aventurando aqui no canal, não repara, o canal está só começando. Te aproxega, te inscreve e se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa o teu like. Se tiver gostado muito e entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. O Corinthians se reapresentou, perdeu para o Sport no domingo, folgou na segunda-feira, se reapresentou nessa terça-feira para começar os trabalhos com foco total e absoluto no jogo do próximo domingo diante do Flamengo. Aliás, o técnico Dorival Júnior, para essa partida, vai ter 5 treinamentos completos, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. A notícia ruim é que no primeiro desses treinamentos o Memphis ainda não fez atividade com bola. O Memphis continua entregue ao departamento de fisioterapia. Isso porque, vale lembrar, ele está tratando de um edema no posterior da coxa direita. Edema esse que foi constatado depois da partida contra o Atlético Paranaense, quando o Corinthians elimina a equipe paranaense nas quartas de final da Copa do Brasil. O Memphis tem que ser substituído ainda no primeiro tempo. Isso numa quarta, na quinta-feira ele teve constatado esse edema. E a gente sempre imagina que um edema seja uma coisa mais simples de ser tratado. Aliás, imagina não, né? Consultando especialistas da área e tal. Então, o Memphis ele poderia ter ficado à disposição, no meu entendimento, já do jogo contra o Sport, talvez até por se tratar de uma viagem e tal, teoricamente um jogo mais acessível, não foi. O Memphis não ficou à disposição, mas eu imaginei que por isso ele abriria a semana de treinamentos já no campo, isso não aconteceu, ele continua com o departamento de fisioterapia. Então, o Memphis foi baixa no segundo tempo do jogo contra o Atlético Paranaense, no jogo contra o Fluminense no Maracanã, no jogo contra o Sport na Ilha do Retiro e corre risco de ficar fora do jogo contra o Flamengo no próximo domingo. Mas é importante a gente lembrar, na semana passada, a essa altura do campeonato, só que na semana passada, também no segundo treino, o Ranieri, ele não tinha ainda treinado 100%, é verdade, ele estava num período de transição, e aí acabou que chegou o final de semana, ele foi relacionado, viajou para Recife e também entrou em campo contra o Sport. Claro que são lesões, são contextos diferentes, né? Afinal de contas, o Ranieri até vinha de uma lesão, mas ele já estava em processo de transição física. O Memphis não é exatamente uma lesão, é um edema, não chegou nem a entrar no estágio de transição, mas a gente não pode ainda descartar totalmente a possibilidade do Memphis aparecer entre os titulares ou pelo menos entre os relacionados para a partida do próximo domingo, até porque a gente já falou sobre a importância dela, né, para o Corinthians voltar a abrir margem ali em relação aos últimos colocados da tabela de classificação e de repente tentar fazer frente hoje ao principal time dentro do cenário do Campeonato Brasileiro, com certeza líder absoluto, com 48 gols marcados, o melhor ataque da competição até aqui. Vocês vão lembrar que no primeiro turno o Dorival já estava acertado com o Corinthians, quando o Corinthians vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. Ele inclusive vai ao estádio do Flamengo acompanhar a partida mesmo sem ter treinado, assumido de fato ainda o time, e ele vê aquele Corinthians tomar 4-0 para o Flamengo e vê também o Memphis ser substituído ainda no primeiro tempo. Vocês lembram? Já estava 3-0, mas ele saiu ali aos 39 minutos de jogo mais ou menos, depois de levar uma pancada do Léo Ortiz. Ele foi substituído ainda no primeiro tempo, já estava 3-0, é verdade, a presença dele não conseguiu ajudar o Corinthians a evitar o que viria a se tornar uma grande goleada, mas é um jogador muito importante, a gente sabe, seria fundamental tê-lo no próximo domingo. A gente vai discorrer ainda essa semana com mais tempo sobre as possibilidades de time do técnico Dorival Júnior, que vai contar com o Guinegão, que volta de suspensão, e ainda tem outras baixas, assim como o Memphis. O Charles também não aparece nas imagens aí disponibilizadas pelo Corinthians do treino realizado nessa terça-feira, abrindo então a semana de trabalho. Vamos passar agora pro off campo bola? Isso porque, não sei se vocês viram, o Corinthians foi condenado a pagar o que deve para Matias Rojas. É uma velha nova dívida, né? O Corinthians já tinha sido condenado ano passado, em 2024, pela FIFA. O Corinthians recorreu ao CAS, que é a Corte Arbitral Superior do Esporte, e aí teve negado, né, teve indeferido esse pedido e foi então condenado a pagar
era na casa dos 40, 41 milhões de reais ao Matias Rojas, agora com correção, o juro já está nos 45 milhões de reais. O Corinthians tem então que pagar o jogador que por aqui em São Paulo, né, no Brasil, atuou em 30 partidas, não fez nenhum gol com a camisa do Corinthians. Ele chega ainda na gestão do Willy Monteiro Alves, mas sai na gestão Augusto Melo por conta de falta de pagamento de direitos de imagem, e a partir do momento que ele sai, ele aciona o Corinthians na FIFA e agora acaba tendo causa ganha. Então o Corinthians tem um período de 45 dias para conseguir uma negociação, um acerto, um acordo com o jogador, com o staff dele. Caso isso não aconteça, assim, não é que ele tem 45 dias para pagar, tem 45 dias para entrar num processo de acordo. Pô, eu vou te pagar em 45 vezes de 1 milhão. Ok, é uma forma de acordar. Ou eu vou começar a te pagar em 2026, é outra forma. Caso isso não aconteça, o Corinthians pode sofrer um novo transfer ban na FIFA. Lembrando que o outro transfer ban, em função do valor não pago pela compra do Félix Torres ao Santos Laguna, continua vigorando. E o Corinthians tem mais duas possibilidades de transfer ban. Em função do Tadjeres, pela compra do Rodrigo Garro, e com o Shakhtar pelo empréstimo do Maicon. Então o Corinthians ainda pode ver essa bola, que já está grande, virar uma bola de neve enorme, porque o Corinthians pode sofrer sanções mais rigorosas. E a gente está falando de um time, de um clube que está com muitas dificuldades de angariar novas receitas para conseguir flexibilizar, deixar mais confortável esse fluxo de caixa aí, e tem dívidas que já estão no horizonte, né? Que a gente já sabe que elas podem pintar a qualquer momento, até porque essa do Shakhtar e a do Tadjeres, o Corinthians já foi condenado, assim, em primeira instância, vamos botar, o Corinthians já perdeu, e assim como acontece no caso Matias Rojas, o Corinthians recorreu a elas e agora está esperando a definição do CAS, ou seja, pode ser condenado mais 2 vezes, já tem 2 condenações nas costas, a situação ela não é das melhores. No começo da semana o Corinthians negociou com o Memphis o que deve ao jogador, para pelo menos conseguir diluir um pouco, né, metade parcelou, a outra metade começa só em 2026, porque de fato o momento financeiro do clube ele é bastante preocupante. Vocês imaginem então a ansiedade, não só por uma classificação da semifinal da Copa do Brasil para a final, mas de um eventual título. É a Copa que mais paga. A gente imagina que vai ajudar bastante o Corinthians nesse momento. Por falar em dinheiro, hoje o Corinthians tem confronto muito importante, decisivo, pelas quartas de final da Copa do Brasil Feminina, às 6 horas da tarde. A equipe enfrenta o clássico majestoso, jogo contra o São Paulo em Santana de Parnaíba. Aliás, péssimo, né? A gente fala sobre as entidades envolvidas, e aí federações, clubes, elas proporcionarem um contexto que faça com que o torcedor se interesse mais pelo jogo, pelo futebol feminino, acompanhe mais, esteja mais presente. Tu bota um jogo às 6 horas da tarde, total horário de fluxo, saída de trabalho e tudo mais, em Santana do Parnaíba. Isso é bastante complicado, acaba jogando contra a competição, a modalidade como um todo. Mas fato que o Corinthians enfrenta o São Paulo, 6 horas da tarde, é jogo único. Se houver empate no tempo normal, a definição vai para os pênaltis. O Corinthians, por ter passado pelo Juventude, faturou 60 mil reais, caso avance do São Paulo, fatura 70 mil reais. Nem se compara ao que a gente fala de futebol masculino, né? Mas o futebol feminino, aos poucos, está angariando as suas próprias premiações. Se a gente for pensar que tem competição estadual feminina por aí que não premia nada, que não dá R$1, é um troféu, um abraço. Aliás, tem masculina que é assim também, né? Enfim, chegou até aqui, não está inscrito ainda no canal, te inscreve. Se curtiu o vídeo, deixa o teu like, só apertar aqui o botão do joinha, não custa nada. E se curtiu muito e entendeu que faz sentido, manda para alguém que a gente volta. Eu deixei de lado o assunto polêmico, mas ele veio, tá? Jogadores do Corinthians na balada. Isso incomoda vocês? Vamos adiantar? Comenta aqui. Amanhã a gente fala sobre. Beijo, tchau!